Olá, boa noite a todos e a todas. Eu estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre plano de aula, plano de aula e plano de ensino, né? A nossa atividade 2, a nossa atividade avaliativa número 2, ela vai consistir na elaboração de um plano de aula. E como é uma atividade avaliativa, obviamente que eu vou cobrar, vou ser um pouco mais criteriosa, né? Com todos os detalhes desse plano de aula. Então, eu estou gravando esse vídeo para a gente recapitular, né? O que é um plano de aula. Com certeza vocês já viram sobre plano de aula, a estrutura de um plano de aula na disciplina de didática, mas eu acho importante a gente recapitular, né? A gente fazer uma revisão aí a respeito dessa estrutura e também ter um modelinho para que vocês possam seguir, né, para orientar a escrita de vocês, para orientar o desenvolvimento da escrita do plano de aula nesse momento inicial, né, que vocês ainda estão na graduação, tá? Então, assim, primeiramente, eu vou abordar com vocês os pontos, os elementos necessários, os elementos centrais do plano de aula, que é diferente do plano de ensino. O plano de ensino, eu vou falar só em linhas gerais, porque não é o nosso foco, né? Só quero dar uma ênfase que são documentos diferentes, tá? Então, o plano de ensino, ele é um documento também ligado ao planejamento das aulas, mas ele tem um foco mais geral. Ele vai consistir em trazer elementos do planejamento das aulas, mas voltado para todo o semestre, né? Quando é uma disciplina semestral, ou para todo o ano, quando é uma disciplina anual. Então, o foco dele é o foco mais geral, né? Então, ele vai trazer ali a ementa do curso, os objetivos, a especificação da disciplina, né? Qual disciplina que é, carga horária, professor. Vai abordar também a questão dos objetivos, né? Vai ter o objetivo geral, o que você pretende com toda a disciplina. Vai ter também alguns elementos ali voltado à metodologia, você vai ter que especificar qual que é a metodologia que você pretende trabalhar, a questão de avaliação, como que vai ser a avaliação, as referências, né? A referência básica e a complementar é similar àquele que eu encaminho todo começo de semestre, na verdade, todo início de disciplina, que eu encaminho o plano de ensino da disciplina, né? No caso da nossa disciplina, Fundamentos de Língua Portuguesa, no início eu encaminhei um plano de ensino para vocês e lá vocês conseguem acompanhar os conteúdos que eu vou estar trabalhando ao longo do semestre, né? Qual que é a minha dinâmica de avaliação, como que eu costumo avaliar de uma forma geral, né, para todo o semestre, a P1, P2, quantas avaliações eu pretendo aplicar ao longo daquele semestre, naquela disciplina, qual que é a metodologia de trabalho, aulas expositivas dialogadas, trabalhar com filmes, enfim, né, a metodologia de trabalho. Então, o plano de ensino, ele é diferente do plano de aula, porque o foco dele está em trazer os apontamentos de planejamento em âmbito geral daquela disciplina. Já o plano de aula, ele já é mais pontual. Um plano de aula também está ligado ao âmbito de planejamento, né? O planejamento docente, mas o plano de aula, como o próprio nome já diz, de aula, quer dizer, é de uma aula, não necessariamente de uma aula de 50 minutos, não. Pode ser o plano de aula para um dia letivo, né? Com 4 aulas. Ele já é mais pontual, ele já está direcionado a um único conteúdo, né? Ou pode ter a mescla de conteúdos, mas ele tem um foco específico, né? Ele já é mais pontual. Então, o plano de aula, que é o que que eu trouxe aqui a estrutura para a gente comentar um pouquinho, é esse que eu vou pedir para vocês como atividade avaliativa a segunda atividade avaliativa do semestre na disciplina de Fundamentos de Língua Portuguesa e também na disciplina de Fundamentos de História e Geografia, ok?
Então, o plano de aula, que é esse aqui, eu tenho esse modelinho que vocês conseguem visualizar aí na tela que eu compartilhei, né? Na tela aí do vídeo. É esse modelinho básico, né? É claro, alguns você encontra com mais alguma especificação, ou menos, ou sem algum desses itens que eu trouxe aqui, mas normalmente um plano de aula, né? Ele tem essa estrutura, ok? E essa estrutura vocês podem seguir tanto para fazer atividade quanto para as atividades, né, de estágio. É claro, o professor de estágio às vezes dá uma modificada, mas se não tiver nenhum modelo específico, podem até utilizar esse aqui, sem problema nenhum, que ele vai atender aos critérios aí, às necessidades de um plano de aula. Bom, então, como eu disse, o plano de aula ele já é mais específico, tá? Ele já é específico para aquela aula ali, para aquele dia de aula ou para uma aula específica dentro daquele dia que você tem para ministrar aula com seus alunos. Então, a estrutura dele bom, aqui eu coloquei para vocês, né, aqui na parte de cima, o logo da FETAC, né, porque vai ser para vocês seguirem, porque é uma atividade avaliativa. Mas caso fosse só para vocês entregarem na escola, não precisaria, tá? Seria a partir desse tema em diante que é a estrutura básica que vocês teriam que apresentar. Mas aqui no caso é porque é uma atividade avaliativa da disciplina, ok? Então, aqui vem disciplina, que é a minha disciplina, né? Disciplina que vocês serão avaliados, né? Que é Fundamentos de Língua Portuguesa. E aí, na de História e Geografia, vocês modifiquem, tá? A professora que vai avaliar, sou eu, professora Evelyn. E daqui para baixo, a gente tem o modelo de fato do plano de aula. Bom, então aqui vocês estão vendo que esse plano de aula, ele contém alguns itens. Primeiro item, tema. Segundo, disciplina, público-alvo, tempo estimado, conteúdo, objetivo geral, objetivo específico, os objetivos específicos, recursos materiais e humanos, desenvolvimento, avaliação e referências. Esses são os itens que eu considero imprescindíveis para um plano de aula, né? Para a gente saber, né, ter uma noção do que você pretende com a sua aula. E, além disso, para o próprio professor se organizar. Eu acho que responder esses elementos aqui é algo imprescindível para um bom planejamento de aula, ok? Então, cada um deles, na frente de cada um desses itens, eu coloquei em vermelho a explicação. O que quer dizer cada item desse? O que você precisa escrever, né? O que você precisa preencher? É claro que para me entregar, vocês podem tirar essa parte em vermelho, né? É só para vocês terem arquivado aí o que quer dizer cada item desse. Porque eu sei que é bastante coisa e às vezes a gente acaba esquecendo. Não tem problema nenhum, só para vocês. Mas aí vocês vão lá, dar uma olhadinha no arquivo de vocês, né? E conseguem relembrar. Bom, então eu vou comentar aqui com vocês cada item desse, tá? Primeiro item, tema. Quando a gente fala em tema, vocês podem já colocar, traduzir na cabeça de vocês que tema é sempre igual a assunto. Então, esse tema aqui quer dizer qual que é o assunto da aula. O assunto que você vai tratar naquela aula que você está elaborando o plano de aula. E aí, esse tema, ele é abordado de forma geral, porque as especificações, as delimitações, elas vêm nos itens abaixo, tá? Então, aqui, tema é o assunto geral da aula. Eu coloquei como exemplo ortografia, pontuação, né? Como exemplos, né? Aí depois você vai especificar o que você vai trabalhar em ortografia, o que você vai trabalhar em pontuação, né? Então, esse tema, ele é um assunto geral da sua aula. Então, não precisa ficar se debruçando em delimitar já nessa parte aqui do tema, o que eu vou abordar em pontuação, o que eu vou abordar em produção de texto. Não, não é preciso. É só um assunto geral da sua aula, ok? Então, aqui você vai colocar, né, de acordo com a aula que você escolheu ministrar, você vai colocar, então, esse assunto, esse tema geral, ok? Na sequência, tem disciplina.
Então, a disciplina quer dizer qual que é a disciplina que você vai ministrar essa aula. Nesse caso aqui, é a disciplina de língua portuguesa. Então, você coloca língua portuguesa. Se fosse matemática, você colocaria matemática, ciências, história, enfim, de acordo com a necessidade, ok? Então, disciplina é a disciplina que você vai ministrar aquela aula que você está organizando dentro desse plano de aula, ok? Na sequência, tem público-alvo. Bom, qual que é o seu público-alvo? São os alunos de determinada série. Então, você vai colocar aqui, alunos do primeiro ano do ensino fundamental, ou alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Você tem que especificar quem são esses alunos, né? Quem são, mas no sentido geral, você não precisa colocar o nome de cada um. Você vai colocar aqui qual turma que é, primeiro ano A, primeiro ano B, enfim, né? Você vai especificar quem são esses alunos, tá? E aí é interessante colocar, é primeiro ano, é primeiro ano do ensino fundamental, coloca ensino fundamental. Porque se você coloca só ensino médio, se você coloca só primeiro ano, a gente fica sem saber, tá? É primeiro ano do ensino médio, é primeiro ano do ensino fundamental, qual primeiro ano que é, né? Então é importante sempre especificar. O público-alvo, primeiro ano do ensino fundamental. Se for já destinado, né, diretamente para um estágio ou, de fato, para suas aulas enquanto professor, aí você vai colocar, né? Provavelmente a escola vai ter primeiro ano A, B, C, enfim. Aí você coloca primeiro ano do ensino, primeiro ano A do ensino fundamental, né? Ou primeiro ano B, enfim. Faça a especificação quem é o seu público-alvo, o público-alvo desta aula que você está elaborando, que você vai escrever aqui no seu planejamento. Seguindo, tem aqui embaixo tempo estimado. O que é esse tempo estimado? Esse tempo estimado é mais ou menos o período que vai durar as suas aulas, né? Na verdade, essa aula que você está elaborando. É uma atividade para 50 minutos de aula, que é digamos, uma aula, apenas uma aula de fato. Ou então são para 4 aulas, né? São 4 aulas, então eu coloco 4 aulas, sendo cada uma de 50 minutos, né? Ou às vezes pode ser que a escola não trabalhe com uma aula igual a 50 minutos, uma aula igual a 60, não sei, 40, 45, né? Vai de cada escola. Mas aqui no tempo estimado, você precisa colocar mais ou menos no seu planejamento, de acordo com o que você está prevendo para trabalhar, quanto tempo você vai necessitar para desenvolver aquela atividade. E isso já é incluindo a sua explicação, o momento de chegada na sala de aula, né? Se for uma atividade na primeira aula que você vai estar com os alunos, né? O período de chegada, de acolhida, de conversar com os alunos, de organizar a sala, o tempo que esses alunos vão gastar para fazer essa atividade. Então, é o tempo geral, tá? E aí, muito cuidado, porque às vezes a gente, com uma super boa vontade, quer fazer uma atividade muito legal, só que ela não dá para ser feita em 50 minutos, né? Às vezes, se você só tem 50 minutos. Então, muito cuidado com a coerência entre a atividade que você tem para desenvolver, que você pretende desenvolver, com o tempo que você tem para desenvolver aquela atividade, tá? Muito cuidado com isso, essa coerência aí que eu também vou analisar na hora de fazer a avaliação do plano de ensino, o plano de aula de vocês. Bom, e aí seguindo, né, então esse tempo estimado, né, depois de colocar o tempo estimado, é claro que não é exato, né, é só um planejamento, é o que você pretende, é o que você acredita que o tempo que vai durar. Às vezes a gente faz um planejamento em trabalhar algo por 4 aulas, e você chega, os alunos dão conta em uma aula e meia, né, mas assim, são coisas que você não poderia prever, né,
é algo que aconteceu naquele momento. Mas você tem que tentar já fazer uma estimativa de tempo que você vai utilizar, que você vai precisar. Bom, e na sequência tem conteúdo. O conteúdo, quando a gente fala em conteúdo em plano de ensino, é um pouco, muito, às vezes é meio complexo para os alunos e sempre vem errado, né? Os alunos colocam coisas que não tem nada a ver com conteúdo. Eu vou tentar explicar para vocês, eu até coloquei aqui uma explicação um pouco mais longa, mas eu acredito que ela vai ajudar bastante para vocês não errarem, né? Bom, então assim, em linhas gerais, o conceito de conteúdo é um conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes que o professor deve ensinar para garantir o desenvolvimento e a socialização do estudante. Dito de outra forma, o conteúdo é o que você irá apresentar ao aluno para ajudá-lo no aprendizado. Então, o conteúdo está estritamente relacionado ao objetivo geral do plano de aula. E aí eu trago aqui alguns exemplos. Se o seu objetivo principal é ensinar o uso dos pontos de exclamação e interrogação, logo o seu conteúdo vai ser sinais de pontuação, dois pontos, exclamação e interrogação, né? Segundo exemplo, se o seu objetivo é ensinar quando utilizar o X ou o CH, né, numa questão de ortografia, então o seu conteúdo vai ser ortografia, dois pontos, o uso do X e do CH. Então, assim, o conteúdo nada mais é do que o seu objetivo para trabalhar com seus alunos, o objetivo que você tem para trabalhar alguma informação com seus alunos, né? Algo mais pontual. Então, se você pretende trabalhar ortografia, mas o que de ortografia? Porque às vezes os professores confundem tema com conteúdo. Veja, ortografia é o assunto geral da aula. Agora, aqui no conteúdo, você precisa especificar o que de ortografia que você pretende trabalhar com o seu aluno, né? O que você pretende? Porque de ortografia tem várias coisas, né, que você pode trabalhar. A utilização de um R, dois R's, um S, dois S, C cedilha, C, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem ser trabalhadas. Então, o conteúdo, ele vai estar estritamente ligado ao seu objetivo geral. Quando você tem um objetivo geral bem definido, já fica fácil para você conseguir entender qual que é o conteúdo de fato que você vai colocar, né? Que é o conteúdo pontual daquela aula, não uma questão geral. Quando eu falo em questão mesmo de ortografia, bom, eu estou falando de um assunto muito amplo, eu preciso especificar o que é de ortografia. E aqui nesse exemplo eu trago, olha, trabalhar a diferença entre X, palavras escritas com X, e palavras escritas com CH, né? Então eu coloco ortografia, dois pontos, uso de X e o uso do CH, né? Então, esse é o meu conteúdo. O meu conteúdo é trabalhar a diferença entre X e CH, né? Então, esse é o conteúdo que eu tenho para trabalhar. Mesma coisa, produção de texto. Mas o que de produção de texto que você quer trabalhar, né? Você quer trabalhar uma produção de texto, você quer auxiliar os alunos a aprenderem a escrever introdução de um texto, as considerações finais, a parte, o desenvolvimento daquele texto, o que é de produção de texto que você quer trabalhar com aqueles alunos? É uma produção coletiva, individual, né? Enfim, então o conteúdo não é o assunto da sua aula, que o assunto é algo mais geral. Já o conteúdo é algo mais específico, é onde você vai especificar, né? E ele está muito ligado com o seu objetivo geral. Lembra quando eu falei lá no começo da aula para vocês? Olha, aqui no tema, que é a mesma coisa que assunto, você vai colocar em linhas gerais, algo mais geral, né? O assunto da sua aula. E aí, ao longo do plano de aula, você vai especificando. Então, aqui no conteúdo é onde você vai poder especificar um pouco mais a respeito do seu tema, a respeito do assunto da sua aula, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido, que vocês consigam compreender a diferença, tá?
tá? Então, o conteúdo é algo mais específico, não é algo geral. Colocar, igual eu falei aqui, vou trabalhar ortografia, eu vou trabalhar pontuação. Pontuação é um assunto. O que de pontuação você vai querer trabalhar com o aluno? Não dá para você trabalhar tudo que existe de pontuação em uma aula de 50 minutos ou que seja 4 aulas. É impossível, né? Então, você precisa especificar. Então, o que de pontuação? Interrogação e exclamação. Ótimo, esse é o conteúdo seu. Então, esse é o conteúdo da tua aula. Trabalhar pontuação, aí você coloca pontuação, 2 pontos, exclamação, interrogação, ok? Então, é algo mais específico o conteúdo, não é o mesmo que assunto, tema de aula, tá? E aí, seguindo, a gente tem o objetivo geral, que ele está muito relacionado à questão do conteúdo. No objetivo geral, você vai apresentar, vai informar qual é a intenção principal da sua aula, né? Qual que é o foco central da sua aula? Bom, o foco principal é ensinar sobre o ponto de exclamação e de interrogação, né? Então, ensinar a utilização correta de ponto de exclamação e interrogação, né? O foco principal da minha aula é trabalhar a diferença entre X e CH, né? Na escrita. Então, esse é o foco, é o objetivo central da sua aula, a questão primordial da aula, tá? Então, assim, o objetivo geral e os objetivos específicos, você sempre tem que começá-los utilizando um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é quando você é o verbo sem conjugar, tá? Então, ensinar, falar, aprender, veja, sempre termina com um R, né? Com a letra R. Quer dizer, é o verbo sem conjugação. Veja, ensinar, eu ensino, tu ensinas, enfim. Aí sim vem a conjugação. Mas ele no infinitivo é ele sem conjugação alguma, tá? É o verbo em si, puro, sem ter sido feitas as conjugações, tá? Então, objetivo geral e objetivo específico, eles sempre vêm, você sempre começa essa frase com um verbo no infinitivo. E assim, a frase ela é bem sucinta, ela é bem objetiva, não precisa ficar detalhando muito, não, você vai colocar o que realmente você tem, o foco da sua aula, sem muitas, não é que assim, muitas informações, mas sem ser prolixo, ir direto ao ponto. Tá? Não é um texto, cada objetivo ser um texto, não. É uma frase que contemple realmente o foco da sua aula. E esse é o objetivo geral, né? O tema central da aula. Já os objetivos específicos, eles já são os meios que você vai utilizar para conseguir trabalhar aquele objetivo geral. Veja, não tem como eu chegar para o meu aluno e já ensinar de cara para ele o que é ponto de exclamação, de interrogação. Eu vou precisar abordar alguns conceitos antes, né? Então, bom, eu vou precisar abordar o que é, qual é o conceito de pontuação? Porque como que eu vou trabalhar uma pontuação específica se meu aluno nem sabe o que é pontuação? Né? Então, é importante recapitular esse conceito. Então, esse é um dos passos que eu vou precisar percorrer, que eu vou precisar utilizar para conseguir chegar até o meu objetivo geral. Então, além disso, vou ter que caracterizar o que é ponto de interrogação e o que é ponto de exclamação, né? Não tem como eu simplesmente chegar para os alunos: oi, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar ponto de interrogação e de exclamação. Então, agora preencha essas frases complete essas frases com os pontos adequados. Se o aluno nem sabe exatamente o que eu quero dizer com pontuação, se ele nem sabe o que é
ponto de interrogação, exclamação. Eu vou precisar caracterizar, explicar, olha, esse ponto aqui é chamado de ponto de interrogação, esse de exclamação, eles são utilizados nessas e nessas finalidades, né? Nesse momento da escrita, nesse momento do texto, né? Bom, e além disso, eu vou ter que identificar quando o aluno vai ter que aprender a identificar quando ele vai utilizar cada uma dessas pontuações. Então, veja, são passos que eu preciso percorrer, são momentos que eu preciso percorrer para que meu aluno, para que eu consiga atingir o meu objetivo geral com o meu aluno. Certo? Então, os objetivos específicos, eles são sempre os passos que eu vou ter que percorrer, vai sempre corresponder ao que eu vou precisar, os elementos que eu vou precisar ao longo da aula para conseguir atingir o meu objetivo geral, tá? E ele também, assim como o objetivo geral, ele sempre vai começar com algum verbo no infinitivo, né? E também é uma frase, não precisa ser um texto imenso, não. Cada objetivo, né? Cada passo que eu vou ter que percorrer compõe um objetivo. E aí as pessoas costumam colocar, às vezes, dois objetivos em um só, né? E colocam, exemplo, abordar o conceito de pontuação e caracterizar o ponto de interrogação. Veja, nós temos dois objetivos aí, então eu preciso separar, eu não posso colocar em um só, né? Então, cada objetivo no seu devido lugar. Então, separe. Bom, abordar o conceito de pontuação é uma coisa, então, um objetivo. Caracterizar o ponto de exclamação é outro objetivo, então coloque separado, não coloque junto. Né? Às vezes as pessoas colocam, às vezes não colocam, não usam o e, usam outro conectivo. Colocam abordar o conceito de pontuação, vírgula, bem como caracterizar o ponto de exclamação. Veja, são duas ações diferentes que estão relacionadas, mas são diferentes. Então é preciso colocar separadas, tá? Tem que tomar esse cuidado aí. Ah, professora, e quantos objetivos específicos eu preciso colocar no meu plano de aula? Bom, alguns professores respondem assim: quantos você precisar, né? Quantos precisar. Mas assim, se eu falasse isso, daria margem para você pensar. Então, eu posso colocar 5, 6, 10, enfim, né? E não pode colocar tudo isso, é muita coisa. É claro, você pode precisar de vários passos para alcançar, para atingir o seu objetivo central, né? Seu objetivo geral. Mas você pode sintetizar tudo isso, você pode agrupá-los e acabar sintetizando de 10 objetivos específicos, você pode passar para 3, 4 objetivos. Então, para ficar uma média de objetivos assim coerentes, né, que não seja nem muito e nem pouco, pode ser de 3 a 4 objetivos específicos. Menos que 3 é muito pouco. E mais que 4 é muita coisa, tá? Porque quanto mais objetivos você coloca, você também se compromete em desenvolver mais coisas. Então, muito cuidado. Então, até de 3 a 4, ótimo. Agora, mais que 4 é muita coisa. Menos que 3 também é muito pouco, né? É muito pouco, aí vai ser muito pouco objetivos para você conseguir atingir o seu objetivo geral, ok? Bom, e seguindo aqui, a gente tem recursos materiais e humanos. Os recursos materiais e humanos vai ser tudo aquilo que você vai precisar para desenvolver a sua aula. É um planejamento, é claro, né? Então, assim, pode ser que chegar na hora você precise de mais alguma coisa, porque um material, um data show estragou, você vai precisar de um outro recurso. Mas a gente tenta trabalhar para não existir improvisos, porque os improvisos eles comprometem a qualidade do ensino prestado. Então é importante você já pensar, bom, eu vou desenvolver determinada aula.
eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de um notebook, eu vou utilizar a lousa. Bom, se eu vou utilizar a lousa, eu preciso de lousa, canetão. Bom, essa lousa ela não é de canetão, ela é de giz, eu vou precisar de lousa e giz. Eu vou precisar de cartolina, vou precisar de lápis de colorir. O que que eu vou precisar e a quantidade? Porque dependendo da instituição, você encaminha para a coordenação pedagógica e eles vão conseguir conseguir o material que você precisa para ministrar a sua aula. Então, ou se a coordenação ela não fornece, né? Mas você vai precisar ir atrás desse material, né? Para não chegar na hora e falar, puxa, eu precisava do lápis de colorir, agora não tem, né? Eu precisava da tinta guache, nossa, eu esqueci. Não, você tem o seu plano de aula, então você vai seguir aquilo, né? Você vai programar de acordo com aquilo que você vai programar, o que você precisa, e de acordo com o que você estipulou, você vai procurar esses elementos, vai procurar esses materiais para poder cumprir o seu plano de ensino. Então, aqui vai constar, né? Quais são os. Você vai ter que estipular, né? A quantidade e vai ter que especificar qual é o material que você precisa. Eu preciso de data show. Tá, quantos data show? Então você coloca entre parênteses, data show, né? Preciso de cartolina. Legal, mas quantas cartolinas e de qual cor tem que ser essas cartolinas, né? Então, eu preciso de 3 cartolinas brancas. Eu vou precisar de um suporte técnico, né? Eu preciso que o rapaz da informática, ele venha me ajudar, o rapaz ou a moça, enfim, né? Da área da informática que tem na escola, que ele venha me auxiliar para poder montar o data show ou para poder montar a lousa digital, enfim, né? Então, isso vai ser um recurso humano. Então, não é só materiais que eu coloco aqui, eu preciso prever, antever tudo que eu vou precisar, né? Então eu preciso desse suporte técnico, né? Então, preciso dessa pessoa, então eu vou especificar aqui, porque são recursos materiais e humanos. Quer dizer, eu preciso de seres humanos, de recursos humanos para executar a minha aula. Então, eu vou colocar aqui, eu preciso de um suporte técnico em recursos digitais. Quer dizer, eu preciso de quantas pessoas do suporte técnico? Uma só. Então, eu coloco entre parênteses uma pessoa do suporte técnico, né? E também já vou atrás desse suporte técnico, já vou agendar com ele, olha, a aula é tal dia, eu preciso do seu suporte, ou mando em caminho para coordenação, né? Vai muito da organização das escolas, né? Então, encaminho para essa coordenação, enfim, né? Você tem que tentar sempre planejar, e o planejamento não é um documento para ser engavetado. O planejamento é um documento para orientar a sua aula e para ser seguido. É tanto que o professor ele precisa ter um plano de aula, o plano da sua aula ou o plano de ensino sempre com ele. Ele entrou em sala de aula, ele precisa desse documento com ele, porque ele não vai lembrar de cabeça todos os detalhes, e ele precisa sempre estar retomando a isso. Então, além de entregar uma via na coordenação, enfim, seja onde na secretaria, seja onde precisa entregar da equipe administrativa da escola, você sempre tem que estar com o seu planejamento, com o seu plano de ensino, com o seu plano de aula, sempre contigo, tem que estar sempre com você. Bom, e aí seguindo tem a parte do desenvolvimento. No desenvolvimento é onde você vai trazer informações detalhadas como que você pretende realizar a sua aula. E aí aqui você vai colocar, né? Bom, inicialmente nós iremos cantar uma musiquinha, enfim, tudo que você for fazer, aí você vai detalhar ao ponto de que a outra pessoa que leia o seu plano de aula, ele saiba o que você pretende fazer e como você pretende fazer. Tá? E aqui vem a parte detalhada. E eu vou cobrar isso de vocês porque eu quero que seja algo que eu consiga entender, né? Eu consigo entender o que você
planeja, o que você pretende, e aí eu vou avaliar se tem coerência pedagógica ou não, né, o seu plano de ensino. Bom, e aí na sequência a gente tem avaliação. Não existe aula sem avaliação, gente. Não tem como. Eu avalio o meu aluno a todo momento. E aí a gente já falou semana passada sobre a avaliação, né, do ensino, a avaliação na verdade, da aprendizagem, né? Nós falamos a respeito. Então, eu avalio o aluno não só por meio de provas. Não vamos cair nesse equívoco de sempre traduzir avaliação igual a prova. Não, avaliação é um processo em que eu vou verificar o aprendizado do meu aluno, né? E aí essa avaliação ela pode ocorrer de diversas formas. Bom, eu pretendo trabalhar sobre pontuação com o aluno. Eu vou trabalhar pontuação, exclamação, interrogação. Então, eu também preciso saber se esse aluno ele aprendeu ou não, né? Ou que ritmo, que nível que ele está. Então, eu preciso avaliá-lo, né? E nem sempre essa avaliação ela consiste numa prova. Eu posso avaliá-lo por meio do exercício que ele fez, eu posso avaliá-lo ao longo desse processo da interação, eu posso avaliá-lo, bom, inicialmente eu fiz uma avaliação diagnóstica. Ao longo da aula, eu faço as avaliações formativas e vou verificando, olha, bom, ele talvez não tenha aprendido 100%, ele ainda tem dúvidas, ainda confunde, ainda troca alguns sinais, né, esses sinais, mas eu percebo que em relação ao início da aula, ele já avançou, né? Então, é uma forma de avaliação, eu vou registrar isso. Eu não preciso só avaliar por meio de prova. Então, aqui nesse espaço destinado à avaliação, vocês precisam colocar qual é a estratégia avaliativa e qual é o instrumento. E aí, naquele material que eu mandei para vocês, lá tem sobre as estratégias, quais são e quais são os instrumentos, né? Alguns tipos de instrumentos. Então, quer dizer, estratégia é uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação formativa, é uma avaliação somativa, né? São as estratégias aí, as principais estratégias. E aí eu preciso colocar qual é o instrumento. Ah, vai ser por meio de uma ficha de avaliação, vai ser por meio de um resumo, vai ser por meio de um exercício, vai ser por meio de uma apresentação, enfim, eu preciso colocar qual é o instrumento. Então, em avaliação, eu coloco sempre estratégia e qual é o instrumento ou quais instrumentos que eu vou utilizar, certo? E aí, o nosso último item, e não menos importante, que é a referência, ou são as referências. Eu já vi alguns planos de ensino que o professor ele coloca tudo, só não coloca referência. E já participei de bancas até, inclusive, a gente reprovar o professor por isso, né? Na banca, na parte didática. Porque, veja, ele tirou isso de onde? Ah, ele vai trabalhar esses conceitos, enfim, mas ok, mas qual que é a referência para ele trabalhar esses conceitos? Qual é a referência pedagógica dele, né? E aí ele precisa especificar, ele precisa colocar aqui as referências que ele utilizou para orientar e fundamentar a aula, né? Porque ele tirou, se ele não coloca nada, eu entendo que ele tirou isso tudo de onde? Da linda cabeça dele? E não é assim. A gente sabe que o processo de ensino sistematizado, ele é rigoroso, ele precisa seguir uma orientação, ele tem currículo para seguir, né? Tem todo um aparato aí de fundamentos para que ele possa seguir, para ele se orientar, né? Claro que o professor tem liberdade para organizar suas aulas, ele tem liberdade pedagógica, mas está ancorado em algum fundamento teórico, né? A gente não faz as coisas do nada, não sai do nada. E a prática não está de forma alguma isolada da teoria. Então, eu preciso que esse professor ele especifique quais são as referências que vai nortear a aula dele, a organização da aula. Então, é preciso nesse item colocar as referências que você utilizou. Ah, eu vou trabalhar com alunos sobre ortografia. Ok, mas qual é
questão curricular que você está se ancorando. Ah, a base fala para trabalhar isso. Legal, mas é para essa série? É indicado para essa série? Ah, é indicado. Ok, então você vai colocar ali que é a BNCC, vai fazer a referência da BNCC. Ah, vou trabalhar ortografia, mas a partir de qual teórico? Ah, a partir de. Eu vou trabalhar como suporte, vai ser o livro didático. Ah, beleza, então coloca a referência do livro didático, certo? Ah, eu vou trabalhar a partir de uma determinada metodologia, de fulano de tal. Ah, beleza, então coloca a referência desse teórico, tá? E coloquem de acordo com as normas da BNT. Ah, professora, eu não sei fazer referência de acordo com as normas da BNT. Pois é, já é hora de aprender. É só ir no Google, digitar normas da BNT para referências bibliográficas que você vai encontrar uma série de tutoriais, uma série de informações e até mesmo dentro do próprio site da ABNT você encontra as cartilhas contendo como fazer as referências, como que é uma referência de livro, como que é uma referência de artigo, como que é uma referência de simpósio, enfim, tem lá todas essas explicações. Até aqui eu fui fazendo, às vezes, para algum aluno que me pedia, professora, tem que fazer referência bibliográfica, eu não sei como que faz. Aí eu ia lá e fazia, e mandava para o aluno. Agora eu não vou fazer mais, né? Eu acho que vocês já estão no nível que vocês precisam fazer por si só. Eu sei que não é fácil gravar isso na cabeça. Eu mesma, às vezes, tenho que recorrer se é algum tipo de referência que eu não costumo utilizar direto, né? Eu vou sempre lá e recorro para ver como que é, porque às vezes a gente esquece. Então, aqui, né, para fazer o plano de aula de vocês vão recorrer às referências, às normas que existem, que eu quero o plano, né, pronto, e com essas referências corretas. Se não estiver correto, a gente vai descontar aquela notinha. Sempre sinalizo, né? Ah, isso não está correto, mas a gente desconta uma notinha de vocês, tá? Bom, então, em linhas gerais, né? O plano de aula, ele precisa ter essa estrutura e cada item aqui, né, desse, eu abordei com vocês, eu expliquei. Caso reste alguma dúvida, a gente tem o nosso chat, que a gente tem feito o WhatsApp como um chat, né? Então, vocês podem me mandar as perguntas por ali, que eu vou respondendo. Sobre a nossa avaliação, a nossa P2. A nossa P2 consiste na elaboração de um plano de aula. Vocês vão escolher qual vai ser o conteúdo de acordo com a base, vocês vão escolher a metodologia, vocês têm liberdade para fazer todas as escolhas. A única coisa que eu vou cobrar, que siga o rigor da estrutura do plano de aula e que cada item desse esteja preenchido corretamente, tá? Então, assim, essa que vai ser a nossa P2, tá? E vocês têm hoje, a aula de hoje, para fazer a pesquisa, pensar no que vocês vão trabalhar, como que vão trabalhar na metodologia. E aí eu quero que vocês me entreguem pronto na semana que vem, que vale de 0 a 7, né? Então, na segunda que vem seria a nossa prova. É o dia que você entrega esse plano de aula e você apresenta você vai apresentar para a turma, tá? Vocês vão fazer a apresentação. E então isso vai ser para o plano de aula do ensino de fundamentos de língua portuguesa e para a disciplina de amanhã. Então, amanhã é a mesma coisa, eu vou dar aula de amanhã, eu vou dar as 4 aulas para vocês fazerem essa pesquisa, pesquisar conteúdo, metodologia, como que vocês vão fazer, para fazer um trabalho bem feito. Porque eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, tem outras disciplinas, então eu não quero, eu não vou pesar nada para vocês terem que, eu vou ter que me matar no final de semana para fazer. Não, eu estou dando a aula para isso. E mais, eu estarei à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, quer dizer, hoje, enquanto vocês estiverem fazendo, se tiver alguma dúvida, professora, eu não entendi muito bem como que é o tema. Então, eu vou estar aqui para orientá-los.
né? Ah, professora, eu estou em dúvida. Ah, a base fala sobre esse conteúdo. Eu pensei em trabalhar isso. Ah, e aí, o que a senhora acha? Para a gente pensar em metodologias, eu vou ajudá-los a pensar, né? Em metodologias e tal. Então, eu vou estar à disposição para isso. Então, hoje é o dia, digamos assim, para errar, né? Hoje e amanhã, né? Que amanhã eu quero um plano de aula de geografia, tá? Não de história, de geografia para os anos iniciais. Então, hoje e amanhã são dias para errar, né? Agora, na semana que vem, quando você for apresentar e me entregar o plano de aula, aí já é o momento que eu vou avaliá-los, né? Eu vou avaliar cada detalhe. Vou ser muito criteriosa, porque eu acredito que, assim, eu tô dando bastante tempo para vocês fazerem atividade. Eu expliquei ao longo do bimestre, eu acho que não é algo muito pesado, mas é algo necessário para a disciplina de fundamentos. Então, eu vou ser bem criteriosa na avaliação desse trabalho, tá? E aí vai valer de 0 a 7, porque de 0 a 3 vai ser as atividades que a gente fez ao longo do semestre, ao longo do bimestre, na verdade. Então, vai valer de 0 a 7 a atividade, né? A apresentação mais o plano em si, né? Que vocês vão entregar, mais as atividades que vocês foram fazendo. Então, assim, teve aqueles alunos que não participaram das aulas, que sempre tinha alguma coisinha que não conseguia participar, ou então não faziam atividade, não levavam muito a sério, que a gente vai percebendo isso. Esses alunos vão ter uma nota muito menor em relação aos outros, nessa questão dos 3 pontos, tá? Então, eu acredito que é isso. Bom trabalho a todos. Se tiverem dúvidas, eu vou estar à disposição, né, para orientá-los. E é isso. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp que a gente vai conversando, tá bem? Então, até mais. E é isso. Bom trabalho para vocês.